Amados, eis-me aqui, depois de 12 anos, para recomeçar a gravação desse testemunho de meu ministério. 12 anos se passaram. Neste período, foram muitas lutas, muitas dificuldades, muitos ventos contrários. Mas então eu aprendi que ventos contrários fazem o avião subir mais alto. Então vamos continuar onde tínhamos parado no meu testemunho, que eu estava falando sobre as minhas experiências na igreja de Casa Verde, em São Paulo. Eu lembro, até hoje, é na Casa Verde Alta, esquina com a Santa Eudóxia. Eu morava na Zanzibar, uma abaixo da Rua Casa Verde, e o tempo passou. E as experiências que eu tive nesta igreja foi já no início, quando o pastor Manuel Maria, que era o pastor, me apresentou ao tesoureiro, dizendo que eu seria o novo pastor. A recepção que eu recebi foi a seguinte: olha, seu pastor, aqui nós não pagamos salário para pastor. A igreja tem dívida, temos que cuidar disso, daquilo. Quando muito, podemos pagar o salário do pastor, ou podemos pagar o aluguel do pastor. Bem, eu tinha aquela proposta do pastor Raul, em Curitiba, muito boa, mas a minha oração é que eu estivesse onde Deus quisesse que eu estivesse. E aceitei assumir aquela igreja, apesar das dificuldades. Mas as vitórias foram muitas. Neste período, fizemos alguns pequenos reparos da igreja, pois era necessário. E Deus nos deu grandes vitórias. Eu tive que trabalhar secularmente. Ganhei com isso muitos amigos que participaram do trabalho. Muito bem. Fiquei 2 anos trabalhando duro nesta igreja, sem férias. Quando, cansado por demais, neste período nasceu meu filho, Paulo Henrique. Nasceu lá no Hospital da Lapa, em São Paulo. Muito bem. Terminado esses 2 anos, cansado por demais, tiramos férias e eu fui para Passo Fundo para tirar as férias. Na volta das férias, quando chegamos na igreja, uma surpresa. Eu havia sido transferido para a igreja do bairro Ipiranga. Mais de 2 anos eu fiquei ali. 2 anos no bairro Ipiranga. Grandes vitórias. Criamos a Tarde da Bênção, foi uma estrondosa bênção para aquela igreja. Criamos um concurso na escola bíblica dominical, foi um sucesso, porque nós criamos a obrigação dos alunos fazerem durante o trimestre. Cada classe deveria fazer um ou dois, no máximo, hinos ou corinhos. E no final do trimestre tínhamos um festival de hinos e corinhos que os irmãos tinham feito. Maravilhoso, foi sucesso. Quantos novos hinos e corinhos ungidos aconteceram por causa desse evento. 2 anos se passaram, aí fomos transferidos para Pirituba. Neste período, eu estava morando em São Bernardo. São Bernardo. Santo André, São Bernardo. Né? São Bernardo. E ali, perto da Borg Warner, eu tinha comprado uma casa ali. E estrada para Piraporinha. E, assumindo essa igreja de Pirituba, eu tinha que pegar um ônibus até o centro de São Bernardo, pegar outro ônibus para Santo André. Em Santo André pegava um trem, descia em Pirituba tinha que pegar outro ônibus para ir para a igreja. Imagine só o trabalho. E a igreja tinha grandes problemas. As ofertas praticamente não existiam e muitas dívidas para pagar. Bem, ficamos algum tempo, tentamos lutar contra as dificuldades e eu pedi ao secretário executivo a transferência para uma outra igreja e me foi dada a igreja de Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Muito bem. Quando chegou o período da transferência, houve alguns problemas, porque o secretário executivo tinha me prometido a igreja de Passo Fundo, depois deu para outra pessoa, mas terminou que eu fui para Passo Fundo. Só que eu e minha esposa viajamos doentes, muito doentes, eu e ela.
Chegamos em Passo Fundo, nos tratamos. Minha esposa não melhorou, ia de mal a pior. A igreja também, a tarde da bênção foi uma coisa maravilhosa, multidões, até 2.000 pessoas reuníamos lá na tarde da bênção. Depois, outro culto, fizemos chamada Tarde da Família. Grandes milagres aconteceram durante esse tempo. Muitos obreiros foram levantados, muitas congregações, muitas novas igrejas através dos obreiros, porque eu dava oportunidade aos obreiros de trabalharem. Ficamos mais ou menos uns 4 anos e meio por aí, em Passo Fundo. Foram muitas as lutas. Neste período, a minha primeira esposa, Araci, faleceu. Meu filho também estava desenganado, mas ainda se salvou, Paulo Henrique. E eu pedi transferência mais uma vez e nos foi dado Uruguaiana, fronteira com a Argentina. Ficamos lá em Uruguaiana algum tempo, tantas lutas, mas muitas vitórias. O Tim Lopes, aquele era vereador e também radialista, ganhamos ele para Jesus, para a nossa igreja nesse tempo. Né? Aquele que foi depois assassinado pelos traficantes lá no Rio de Janeiro, esse mesmo. De Uruguaiana, fui transferido para Porto Alegre, para a segunda igreja de Porto Alegre, na rua São Luís, 1030, no bairro Partenon. Ficamos algum tempo ali também, pregamos, criamos congregações, vitórias, tarde da bênção, porque a igreja realmente estava vazia, não tinha senão 3, 4 pessoas. E quando entregamos essa igreja, mais ou menos umas 250 pessoas. Dali fomos transferidos para Itajaí, Santa Catarina. Lá foram grandes as vitórias, muita bênção também, sempre criando coisas novas, escola de obreiros, tudo na igreja. De Itajaí fui transferido para Palhoça, uma igreja, era um salão alugado, também não havia muito o que fazer naquela pequenina igreja. De Palhoça, fomos transferidos. Primeiro, fiquei um tempo em Chapecó, na primeira igreja quadrangular lá de Chapecó. Também era uma igreja que estava vazia. Né? A segunda igreja estava de vento em popa, né? Crescia, tinha programa de rádio, e a minha não. Era um trabalho, apesar de ser a primeira igreja, mas tínhamos muitas dificuldades. De Chapecó, então, eu recebi, pela graça de Deus, para ir para Rio Claro, São Paulo. Lá, chegando em São Paulo, viajamos, eu e meu filho, chegamos lá com uma enorme dificuldade. Fomos recebidos pelo pastor que estava lá, nos deu um bom lanche, porque estávamos até com fome, viajamos todas essas horas, né, de Porto Alegre até Rio Claro, né, com dificuldades. Né? Mas chegamos lá e fui assumir. Nessa igreja, eu tive uma experiência muito interessante. O pastor passou a igreja para mim e a casa pastoral era nos fundos da igreja. Então, no outro dia, fomos descansar, eu e meu filho, e eu escutei um barulho lá dentro da igreja. Eu me levantei, fui até a igreja, né? E percebi que tinha um senhor sentado no escritório pastoral. Eu cheguei para ele, cumprimentei, ele disse: foi bom o senhor ter chegado aqui, pastor. Eu sou o tesoureiro e nós temos que conversar. Pois não, pode conversar. Então, eu sou o tesoureiro e eu quero colocar algumas coisas para o senhor. Digo: espere um pouquinho. Fui lá dentro, peguei minha pasta com os documentos, abri os documentos, coloquei em cima da mesa e eu disse para ele: olha, aqui estão os meus documentos de apresentação.